Eu tenho um irmão gêmeo que eu ficava compartilhando tudo com ele, e aí eu falava que era mais ou menos o fórmula, e ele ficava assim: não, você vai precisar de um CEO, você vai precisar de um gestor de tráfego, você vai precisar. E eu falei: meu Deus, eu não dou conta de ir atrás, não vou investir nisso tudo. Aí eu respirei fundo, assisti o fórmula de novo. Eu falei: não, calma, vamos ver o passo a passo, porque todo mundo que eu, pelo menos que eu vejo, os primeiros 6 em 7 é sozinho. Tem como? E aí tudo que o Érico ia fazendo no passo a passo dele, eu ia colocando em prática e eu ia vendo que dava certo. Eu conheci o Érico Rocha pelo meu marido. Ele é fisioterapeuta e é meu expert. Na época eu não trabalhava com ele. Eu tinha pedido demissão de um banco e estava trabalhando em uma outra empresa de um cliente meu. E ele falou assim: não, vem trabalhar comigo porque a gente junto a gente pode crescer, vem aqui pro consultório, você fica na recepção e aí a gente vê o que a gente vai fazer. Aí eu pedi demissão dessa outra empresa também, fiquei lá pouco tempo e fui trabalhar com ele. E eu ficava lá na recepção e muito tempo vago. E ele me contou, né? Olha, tem um cara que eu sigo aqui na internet, o Érico Rocha. Eu acho que ele tem muito a agregar para nossa empresa. Na época a gente trabalhava com curso presencial. Era uma turma máxima de 20 alunos, assim, quando a gente conseguia lotar, né? Mas a média era sempre 10 alunos, 12. E ele, vê que a gente consegue melhorar, vai sempre estar lotando essa turma, que não sei o quê. E na época eu não gostei muito não, sabe? A gente, não sei, assim, a primeira impressão que a gente tem do Érico é muito bom pra ser verdade o que ele tá falando. Falei: deixa eu começar a olhar esse Érico aqui, deixa eu ver o que ele fala. Eu entrei no YouTube, comecei a pesquisar e aquilo começou a fazer sentido pra mim, tudo que ele falava. E que realmente seria muito bom. Só que aí foi quando eu falei pro Gustavo, meu marido, eu falei: tô assistindo o Eric, que não sei o que, mas eu acho que vai ser bom pro presencial, mas a gente tem que ter um produto pro online. E aí eu falei: você gosta, né, de ajudar os fisioterapeutas no seu curso presencial? Vamos fazer o curso presencial virar online. Aí ele: não, mas esse curso que eu dou não dá para ser online, porque ele trabalhava com um agulhamento, então precisava de um paciente, ele ensinar a colocar agulha. E ele falou assim: não, tem uma outra forma de eu ajudar o fisioterapeuta, mas ainda esse produto não está pronto. A gente tem que fazer o presencial lotar. E eu fui tentando pegar o que o Érico falava ali na época para implementar. E aí a gente conseguiu uma turma de 20 alunos na época. E o faturamento foi muito bom. E eu lembro que eu falei pro Gustavo assim: se essa turma a gente colocar a capacidade máxima, eu vou investir no Fórmula. Aí ele: não, então tá bom. Aí a gente conseguiu lotar, eu comprei o Fórmula de lançamento e comecei a assistir. E era muita informação nova, eu ficava olhando e eu falava pra ele: a gente precisa do seu produto, não sei o que. E ele: calma, para fazer um produto para fisioterapeuta não é assim, eu quero ajudar mesmo, eu quero fazer a diferença na vida deles. E eu não vou colocar qualquer coisa, eu não vou vender qualquer coisa. E eu vendo, acompanhando o Érico, vendo todo mundo dando certo, e aquilo foi. E eu cheguei nele e falei: olha, vamos fazer o seguinte: enquanto você está produzindo o conteúdo para fisioterapeuta, que é o que você acredita, não tem nenhum produto, porque eu via lá no consultório os pacientes saindo muito bem. Pacientes assim com anos de dores e saíam muito bem. E eu falei: não tem algo que você possa ensinar para paciente, porque aí, enquanto você está produzindo do fisioterapeuta, a gente vende para paciente. Imagina o tanto de pessoa no Brasil que não tem dor nas costas e que não sei o que. E ele comprou minha ideia. E na época aconteceu de eu engravidar também. E aí eu falei: a gente não tem muito tempo. A gente tem que começar a produzir, porque depois que eu ganhar neném, vai ser mais difícil eu te ajudar. Bom, eu achava, né? E aí fizemos semente e pá, 0 vendas. Aí e foi muito engraçado na época,
porque a gente lançou, tipo, início de novembro, e o evento ao vivo do Eric era mês de novembro, e a gente ficava, não, a gente vai pegar o troféu é nesse lançamento, no semente de 6 em 7. A gente acreditava que realmente o produto era muito bom. E aí a gente não fez o nosso 6 em 7, na verdade fez 0 vendas, e nós fomos pro evento ao vivo. E eu com aquela angústia enorme dentro de mim, porque eu que tinha feito ele lançar para paciente. E aí a Alice nasceu em março, e quando ela nasceu, veio em mim assim uma fera. Eu virei pro Gustavo e falei assim, ou você cria esse produto pra gente fazer dar certo, ou eu vou lançar outra pessoa, porque você quer ajudar os fisioterapeutas, mas você quer ajudar os seus pacientes no consultório. Eu sei que você não tem tempo, a agenda do Gustavo sempre foi muito cheia, e eram isso que os fisioterapeutas estavam buscando. Eu falei, ensina seu método, ensina tudo, e cria esse produto. Aí na época eu lembro que ele fechou o consultório dele 1 mês e ficou em imersão ali. Aí depois de 1 mês, ele falou, tem o produto, vamos lançar. E aí eu com a Liz no colo, a Liz tinha 1 mês, e eu com ela no colo, eu editando vídeo, aprendendo a mexer em tudo de novo, a gente começando do zero a captar lead, né? Então essa parte era toda minha, porque o Gustavo realmente ele é só expert, ele não entende nada da parte de lançador. E eu com a Liz com 1 mês fazendo tudo que vem parte do lançamento eu fiz. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento semente, e aí a gente ainda tava com medo, porque a Liz era bebê e tudo. A gente fez, hoje o nosso curso, ele é pra coluna inteira o tratamento. E na época o Gustavo falou assim, não, vamos vender um curso só pra lombar, e depois a gente vê se a gente atende torácica e cervical. Mas vamos lançar esse primeiro produto no nosso lançamento semente. Aí eu falei, não, então tá, então vamos fazer esse. Aí o nosso ticket na época era 997, e nós vendemos 36k. Foram 36k no lançamento semente, para um curso que ia ser, a gente lançou em junho, e a gente lançou em março, que foi o semente, e o curso só ia ser em agosto. Então, tipo assim, mais do que validada a oferta, a gente lançou, vendeu uma pré-venda, né, de vários meses depois. E aí, que o Gustavo viu que deu certo, ele falou assim, não, vamos fazer um interno, mas vamos vender o meu curso inteiro. E a gente também lança para agosto, vamos fazer um interno em junho. E eu, não, então tá. E eu lembro que quando foi sair o vídeo de vendas, o Gustavo tem essa mania de abrir o carrinho sempre desde o início, às 5 horas da manhã. E eu lembro que eu coloquei a Liz no berço 3 horas da manhã. E aí eu coloquei ela às 3, e às 5 eu já levantei, cochilei, né? Pra fazer tudo rodar e pra acompanhar o nosso lançamento. E nesse primeiro lançamento interno a gente fez um quase 6 em 7, que foram 91k. E aí vamos para mais um lançamento. E aí foi junho, julho, agosto. Aí em agosto a gente fez 6 em 1. E fechamos o carrinho, a gente fez 101 mil no primeiro dia, e fechamos o carrinho com 191k. A primeira vez que eu escutei o famoso 6 em 7, eu falava, caraca, não gente, é mentira. Eu lembro que eu assistia os depoimentos e eu via gente já faturando 1 milhão, eu falava, não, isso não é pra mim, isso não dá certo. A gente às vezes acha assim, isso aí é treta, isso aí não é tudo isso não, deve ter faturado mais ou menos isso, e eu meio que não acreditava. E eu também lembro que o Érico falava que depois do primeiro 6 em 7 vai só aumentando o trabalho, e eu achava que eu ia fazer um 6 em 7 ia tá tudo bem, sabe? E realmente o 6 em 7 ele existe, ele é possível. E mais, né? O Érico tinha que mudar o nome do produto, né? Múltiplo 6 em 7, alguma coisa nesse sentido. Porque 6 em 7, hoje na minha realidade, eu vejo tanto que eu fui inocente e boba de duvidar. Porque o 6 em 7 hoje se tornou tão natural escutar isso. Mas na época eu achava que eram para algum nicho específico, um nicho muito amplo. Isso para mim é o que mais me surpreendeu. Eu achava que para fazer 6 em 7 tinha que ser algo que pegasse muita gente. Tanto é que eu fui e indiquei pro meu marido fazer para pacientes, porque eu achava
que ia ter muito público, muitos clientes querendo, e não era isso. Quando eu via os 6 em 7, eu falava, para marketing digital você pega o mundo inteiro, você pega inglês, você pega para todo mundo quer aprender inglês. E aí quando eu também pensava que o Gustavo queria ensinar os fisioterapeutas, eu falava, nossa, se você entrar lá no site, são só 240 mil fisioterapeutas no Brasil inteiro. Então, tipo assim, e aí a gente ainda pega um subnicho que é coluna, a gente quer um fisioterapeuta que queira ser especialista. Então eu acreditava que o 6 em 7 precisava ter um nicho bem grande e amplo. Por isso que dava certo para muita gente. E não, o 6 em 7 dá, quanto mais nichado ou não, dá certo, porque tem um passo a passo, né? É isso que faz dar certo, você ter uma transformação íntegra, honesta e seguir tudo. O Érico entrega, né? O passo a passo certinho mas pra mim, quando eu vi o 6 em 7, ou era mentira ou é porque tinha muita gente pra poder comprar e era isso.